Ok, então vamos começar a nossa reunião, tá? A nossa orientação. Em primeiro lugar, a nossa disciplina, ela não é uma disciplina tradicional, que o professor coloca um conteúdo, depois ele cobra uma prova não, um questionário, uma tarefa. A nossa disciplina, o meu papel é mais como um orientador, ok? Porque é uma exigibilidade do MEC que todo curso tenha que ter estágio, tá? É o chamado estágio obrigatório, tá? Só que por conta da nossa situação, do nosso cenário em relação à pandemia, e também havia um contrato do curso de administração com o núcleo de estágio, que a supervisora é a professora Carmen. Então, todo mundo que trabalha ou que faz um estágio não obrigatório, nós vamos aceitar como sendo estágio obrigatório. Vocês entenderam? Tá? Então, nós vamos ter, a fibra vai ter uma flexibilização em relação a isto. Tá? Só que a fibra, ela tem um mecanismo, ela tem já está institucionalizado, ela tem a empresa júnior, que a empresa júnior, ela é o laboratório, digamos, a prática do curso de administração. Tudo bem? Então, todos os alunos que se interessaram em participar da empresa júnior, a fibra vai absorver. Eu conversei com o professor Wilson e, em comum acordo, nós acordamos que nós não teríamos o edital, porque a seleção da empresa júnior sempre funcionou através de edital, né? Então, nós colocávamos o edital, recebíamos roupas. Então, continuando a minha fala, a nossa disciplina, o meu papel enquanto, digamos, coordenador da disciplina é acompanhar vocês no estágio, ok? E aí, como eu falei para vocês, o curso de administração, ela tem a empresa júnior que vai absorver todos os alunos que não estão trabalhando e não estão fazendo estágio, ok? Então, eu postei lá na sala e também tem no aluno online 2 documentos importantíssimos que vocês devem preencher, que é o termo de convênio e o termo de compromisso, ok? Quem faz parte da empresa júnior não precisa preencher o termo de convênio, só o termo de compromisso. Tá legal? Tudo bem? Então, a primeira responsabilidade de todos vocês é a parte documental. Vocês precisam entregar lá no primeiro piso. Oi? Tá, então eu estava falando para vocês que a nossa disciplina ela é diferente das outras disciplinas, tá? Ela não tem conteúdo, não tem prova, não tem trabalho, não tem questionário, tá ok? A forma de avaliação vai ser pelo relatório que vocês tiverem, o relatório das atividades que vocês estiverem fazendo durante o estágio, tudo bem? Então, esse relatório tem um modelo dele eu coloquei na sala, tem no aluno online e tem também no site da Fibra. Vocês chegaram a ver o relatório ou não? Tá? Já. Tá. Nesse relatório, vocês precisam, tem lá o modelo e atrás do relatório, ele tem um tipo de um diário das atividades. Dia tal, qual foi a atividade realizada, quantas horas você trabalhou naquele dia e a assinatura do responsável, ok? Esse O documento professor está falhando novamente. está falhando. Tá Deixa eu tirar pegando, tiozão. deixa eu tirar o meu vídeo para ver Senhor, se não está melhora. entendendo, a gente não está entendendo nada, está falhando novamente. Tá falhando. E agora, melhorou? Melhorou agora ou não? Hein, pessoal? A gente não entendeu nada do que o senhor falou, só pode Não entendeu nada, está falhando. Professor. Desliga o vídeo, você deixa só o áudio. Então, tá só no áudio agora. E aí, melhorou ou não? Melhorou. Deu uma melhorada. Melhorou. Tá, então eu estava falando o seguinte, nós não temos aqui questionários ou trabalhos, mas vocês vão precisar fazer um relatório no primeiro NPC e um relatório no segundo NPC. Sendo que o relatório do segundo NPC é o relatório completo
que ele precisa estar encadernado e ele precisa ficar no núcleo de estágio da fibra. Tudo bem? Até aqui? Sim. Vocês entenderam o que eu falei? Sim, eu Sim, entendi. professor. Eu Tá. tenho uma Sim. dúvida, professor. Tá. Professor, o senhor pode repetir, por favor, que Então, estava falhando, eu não... ok, na nossa disciplina, vocês não terão questionário, trabalho ou provas, mas vocês precisam fazer um relatório das atividades realizadas no primeiro bimestre e um relatório no segundo bimestre. O prazo de entrega é na semana do NPC 1 e da semana do NPC 2, entenderam? Tá? Esse relatório tem um modelo que está na sala, e tem um modelo que está no aluno online, e tem um modelo que está no site da Fibra, tudo bem? O modelo do relatório, correto? Tudo bem até aqui ou não? Sim. Vocês Sim. Tudo entenderam? certinho. Ok. No final do relatório tem um diário, não é bem um diário, é um diário que você tem que descrever todos os dias o que você fez. Então, dia tal, atividade que você realizou, quantas horas você trabalhou e um espaço para o seu supervisor assinar esse relatório. Entenderam? Entenderam? Sim ou não? Sim, professor. Sim. Sim? Tá? Então, o que Sim, eu tenho percebido? Que os alunos, eles deixam esse relatório para em cima da hora, principalmente esse relatório final, que tem as atividades realizadas todos os dias, entendeu? Então, o cuidado e a recomendação que eu quero deixar para vocês é que vocês anotem num caderno separado ou abram uma pasta no computador e registrem diariamente as atividades que vocês estão fazendo. Tudo bem, pessoal? Por quê? Ok. Porque você vai precisar desse registro para inserir nesse relatório. Tudo bem? E quando eu falo relatório, são todos os alunos, tá? Inclusive da empresa Júnior também. Ok? Tudo bem? Ok. Tá? Até aqui, alguém tem alguma dúvida até aqui ou não? Professor, eu tenho uma questão. Ah, Professor, eu vou fazer um ano de estágio no final do ano. Eu não tá. entreguei aqueles relatórios de estágio não obrigatório de 6 meses por conta da pandemia. Eu teria que entregar em abril, porém não entreguei. Eu queria entender se eu deveria entregar 4 relatórios, ou seja, os 2 agora para o estágio obrigatório e 2 para o estágio não obrigatório. Tá. Esse relatório do estágio não obrigatório, você pode entregar agora que está normalizando, nenhum problema. O relatório do estágio obrigatório, ele começou a data dessa semana, tá? Então, a gente começou a aula dessa semana dia 10, não foi? 10 de agosto, tá? Então, a data início das atividades deste semestre 2020/2, vocês precisam preencher a partir dessa semana. E o término, o último dia do estágio, pode colocar o último dia letivo aqui da Fibra. Tudo bem? Já entendi, professor. Aí, Tá? no caso, por exemplo, assim, os 2 relatórios que são de cada bimestre, eu teria que colocar também aquelas datas de atividades normais, de o que eu estou fazendo diariamente? Precisa colocar. Ah, perfeito. Tá? Então, essa atividade que o Rodolfo mencionou é que dá muito trabalho, porque se você não anota, você não vai lembrar o que você fez. Tá? Então, a recomendação é que vocês anotem num caderno separado ou anotem, registrem em um documento no Word ou no Excel, mas é importante que vocês façam isto para que vocês não tenham dificuldade de preencher no final, porque a maioria dos alunos deixa o relatório para em cima da hora, correto? Tudo bem? Ok. Tá? Tudo certo. O som melhorou ou ele está travando? Melhorou, professor? melhorou, professor. Melhorou? Melhorou, mas ainda tá travando um pouquinho, às vezes. Ainda está travando um pouquinho?
Tá, eu vou compartilhar aqui um documento, tá? Vocês estão vendo aqui o termo de convênio ou não? Vocês conseguem ver o termo de convênio? Sim. Sim? Sim, professor. Tá? Sim. Então, aqui vocês precisam colocar a razão social da empresa, tá? O endereço, o bairro, a cidade, o CEP, CNPJ, e-mail, o nome do responsável pela empresa que vai assinar o convênio, ok? Tudo bem? E o cargo dessa pessoa. Aí você vai fazer o termo de convênio em 2 vias, tá? Ele está no formato Word para você baixar e preencher no seu computador, tudo bem? Então, e aqui embaixo, o Centro Universitário Fibra, quem vai assinar vai ser a professora Carmen, que ela que é a pessoa legalizada para assinar em nome da Fibra. Então, aqui você não coloca nada. Onde está escrito concedente, tem que ter o carimbo da empresa e a assinatura da pessoa responsável. Tudo bem até aqui? Professor, Oi. Professor, eu uma, tenho dú- uma dúvida. É Ah. o seguinte, esse concedente, ele pode ser o meu supervisor ou, digamos, ele queria ser o representante legal, digamos assim, é porque onde eu trabalho, onde eu estagio, existe meu supervisor, existe um presidente. Ele que assina o contrato de estágio, não é meu supervisor, entendeu? Então, nessa situação, quem seria o responsável por assinar? O meu supervisor de estágio ou o presidente da companhia? Não, pode ser o supervisor de estágio, não tem problema nenhum. Ah, Pode só ser tem que ser uma ele. pessoa que ela faça parte do corpo da organização, no caso, né? Tem que Exatamente. ser... Ah, sim, tá bom, agradeço. Tá, ok. Alguém tem alguma dúvida até Professor, aqui? eu tenho, professor Jéssica. Oi, Jéssica. A minha dúvida é parecida com a do Bruno, porém, no meu caso, nem o meu responsável do estágio e nem o responsável pela empresa são daqui. Então, o gerente da filial, que é o gerente de polo, mesmo não sendo meu responsável de estágio, ele pode assinar? Pode assinar. Tem que ser uma Ah, tá. pessoa, um representante da empresa. Se você trabalha numa empresa de grande porte, e a burocracia é muito grande, você pode ficar prejudicada, entendeu? Às vezes demora pra caramba para você pegar uma assinatura lá da matriz, que é no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, seja lá o que for, entendeu? Tem que ter uma pessoa, um representante legal da empresa para assinar o convênio, tudo bem? Tudo bem, professor. Tá, ok. Mais alguém tem alguma dúvida até aqui, pessoal? Professor, no meu caso, o meu supervisor ele está em outro estado. Tudo bem. Aí aqui está carimbo e assinatura. Como ele vai assinar isso pelo DocSim, que é online, não tem carimbo, né? Mas aí tem aquele registro de autenticação. Pode servir também? Olha, Rodolfo, esse aspecto eu vou precisar perguntar para a professora Carmen, tá ok? Perfeito. Como é como é um, porque assim, normalmente os documentos que a gente recebe são todos carimbados. Você não poderia usar o carimbo da empresa aqui de Belém e carimbar? Eu vou ter que perguntar para o meu supervisor, professor, É, para saber professor, se ele vai porque ter o Mas, carimbo lá, entendeu? Rodolfo, não pode ser o seu supervisor regional, local aqui de Belém? Eu vou tentar, né? Eu vou tentar ver com ele se ele pode assinar também. Tá. é a mesma situação que eu passo também, professor. Às vezes eu não posso chegar a falar com o supervisor, no caso, não tem presidente. Aí é uma burocracia muito grande. Eu acho assim que um presidente assinar um termo de convênio de um estagiário, eu acho que é falta da empresa delegar. É muita centralização, né? Geralmente, Professor, é empresa demais. de. Tipo assim, lá para você ter noção, eu entrei em contato com a área de supervisão de carreira, né? Que Ah, contrata. Só que eu perguntei assim, eu queria tipo, fazer alteração. Eles falaram que eu tinha que abrir um requerimento para a companhia poder
e aí vão me encaminhar por si para me retirar um novo contrato, eu vou ter que assinar de novo um documento, vai ter que passar pela mão do presidente para ele poder assinar, liberando, alterando o meu contrato, entendeu? Assim, porque quando eu fui pegar a declaração da fibra, eles não aceitaram a declaração, e sim o encaminhamento da fibra diretamente para lá, entendeu? Entendi. Olha, Aí por isso, isso que. isso, isso faz parte da cultura organizacional, né? Pelo que você está Uhum. falando, a empresa é muito centralizadora, né? Normalmente, o Sim, demais. contrato de estágio, quem é responsável é o pessoal do recursos humanos. A gerente Sim. de recursos humanos é que assina esse documento. Só que lá não, quem assina é ser esse presidente, no caso, entendeu? É mesmo. Só que como eu falei, eu posso conversar com eles no caso, já que esse documento é só para formalizar, acho Ah, que eles podem, o meu supervisor podem assinar. sim. Agora, em relação ao contrato com o CIA, vai ter que fazer todo esse trâmite. Aí, minha grande questão era isso, porque como eu tenho para até dia 31, aí eu, tipo, posso às vezes eu chegar com um documento lá para eles assinarem, não, pô, tem que estar tudo formalizado perante o Entendi. CIA, assim, e tudo mais. Olha, Então, a minha ideia é a seguinte, tipo, é entrar na empresa Júnior justamente para evitar essa burocracia. pode ser também. A empresa júnior não tem burocracia nenhuma, porque a empresa Uhum. júnior, ele é institucionalizado da própria fibra, tanto é que você não vai precisar nem de termo de convênio, só o termo de compromisso, entendeu? Sim, entendi, professor. Ok? Tá bom. Tá. Professor, sou eu, Oi. Jéssica, de novo. Bom, Com relação à questão do concedente assinado, tem que ser o mesmo que assinou o contrato do CIE? Não, necessariamente, né? não necessariamente. Porque quem assinou no campo concedente, no contrato, foi uma supervisora que ela já saiu. A Tá. filial está sem supervisora, só tem um gerente regional que ele é de polo, não é Sim. do setor que eu estagio, então não tem problema de assinar. Não, pode ser outra pessoa, nenhum problema. Tá. Tá? Deixa eu só pegar aqui o termo de compromisso. Bom, então, vocês estão vendo aqui o termo de compromisso? Dá para ver? Sim. Tá? Sim, Então, professor. ok. Então, o termo de compromisso, aqui você precisa colocar aqui esses dados, ok? Então, o local, cidade, CNPJ. O documento, ele está no formato Word, então você pode preencher depois no computador, tá? Local, Belém, CNPJ, e-mail, telefone, endereço, bairro, nome do representante. Esse e-mail é o da empresa, professor? O nome, aqui, nesse caso aqui, na parte de cima, é da empresa que você tá fazendo o estágio, na parte de cima. Na parte de baixo é do estagiário, ok? No caso da empresa Júnior, o nome do representante, vocês podem colocar o meu nome, tá? É o Gilberto Takashi Suzuki, ok? Tá? E aí, local, vocês escrevem assim, Fibra, Centro Universitário Fibra, Empresa Júnior, tá bom? Professor, Oi? é a Gisliane, eu tenho uma dúvida. Sim. Para eu preencher o termo de compromisso, eu preciso primeiro fazer o processo de... Como é o nome, meu Deus? Saber se ela está vinculada à fibra, não é isso? Isso, se tem um convênio com a Fibra. Isso, convênio, Se tá. a sua empresa já tiver convênio com a Fibra, não precisa você fazer de novo, porque a empresa já tem convênio com a Fibra, ela já é conveniada. Então, basta o termo de compromisso. Tudo bem, Gi? Beleza, Professor, professor. professor, e se não Oi. tiver? Desculpa, é que eu cheguei agora com a Andressa. E se não tiver? Se não tiver, você tem que preencher o termo de convênio, que eu mostrei é bem fácil de vocês Eu preencherem. acabei de chegar. O termo de convênio são duas vias, ok? Ele tem na Ok. sala, ele tem no aluno online e ele tem no site da Fibra. Ele está no formato Word. Então, você precisa baixar no seu computador e tem que preencher e digitar no computador, ok? Tem que estar digitalizado. Tá? Quem é que vai assinar o termo de convênio? É o representante legal da empresa. Pode ser seu chefe, pode ser supervisor, pode ser o gerente de RH, pode ser o diretor, o presidente da empresa. Quem é a pessoa que vai assinar esse termo de convênio? E tem que ter o carimbo da empresa, tudo bem? Ok, tudo Tá? bem. São duas vias. Termo de convênio são duas vias.
tá? E o termo de compromisso são 3 vias. Termo de compromisso são 3 vias, ok? Então, aqui você vai colocar o seu nome, aqui você vai colocar o seu nome, o seu CPF, o seu e-mail, o seu telefone, o seu endereço, o seu bairro, o curso é administração e o semestre que você está cursando, que é o 8º semestre, tá? Aí você vai ler todo o termo, tá? E aí, olha aqui, ó, a data início, vocês vão escrever dia 10 de agosto de 2020. Ok? E a data término é a data final do semestre. Eu não lembro se era 31 ou 30 de dezembro. Dá uma olhada qual é o último dia útil de dezembro, ok? E aí você vai escrever qual é o horário que você vai cumprir, de tal hora a tal hora. Ok? O nome o professor que é o supervisor aqui da Fibra, ok? O professor que é supervisor aqui da Fibra... Epa, tá caindo a internet aqui. O professor que é supervisor aqui da Fibra é a professora Carmen, tá? Eu precisava ver o sobrenome dela. Eu vejo depois para vocês. É a Carmen, professora Carmen. Tá? O supervisor de campo é o seu responsável pela empresa. Quem for fazer na empresa júnior tem que colocar o meu nome, tá? O professor supervisor de campo é o professor Gilberto Suzuki, tá? E a área que será realizado o estágio. Tudo bem? Tá? Tudo bem. Aí você vai colocar o Belém, coloca a data, dia tal, mês tal. Estagiário você assina. O campo, o centro universitário, quem vai assinar é a professora Carmen. Ou então, é a professora Carmen que vai assinar, ela é representante legal, tá? E o campo concedente é a pessoa responsável pela empresa que vai assinar por ti. Aviso, as assinaturas devem ficar na mesma página. Esse documento só possui uma lauda, Deve ser todo digitado. Ele não pode ser, a assinatura não pode ser documento em cima e assinatura embaixo. Ele tem que ser uma lauda só. Vocês entenderam? Eu fui claro, pessoal? Sim, professor. Tá? Sim. Tá? Inclusive, no relatório, ele vai ter um documento em que o seu supervisor vai dar a nota da sua atividade. Entenderam? Tá? Pessoal, esse documento ele é muito importante, tá ok? Nós tivemos no semestre passado, o ano passado, no 2º semestre, um aluno que ele não colou grau porque ele não entregou o relatório. Entendeu? Eu fiz de tudo para que ele pudesse entregar, fazer, mas ele acabou, não sei, ele ficou desmotivado, teve um problema pessoal, ele não fez o relatório, eu não pude dar nota para ele, ele não se formou. Então, embora ele não seja uma disciplina regular, ele tem peso de uma disciplina regular. O aluno, se tirar nota baixa, ele reprova. Entenderam, pessoal? Tudo bem? Uhum. Sim. Tá? Tudo bem. Mas você já me conhece, né? Você sabe que eu não gosto de dar nota baixa para o aluno. É só vocês fazerem um relatório, tudo direitinho. A maioria tira tudo 10 comigo, tá, pessoal? O senhor ainda vai mostrar o modelo, né, professor? Já tem o modelo. Vocês já viram o modelo ou não? Não, Professor, senhor. eu tenho só uma dúvida com relação ainda a esse documento. Pergunta, Júcia. Essa área em que será realizado o estágio, no caso da empresa Júnior, é a área da nossa escolha ou... Não, da empresa Júnior. Vocês podem escrever empresa Júnior, entendeu? Não tem problema. Pode só escrever a área que você realizar, empresa Júnior. Ok? Ok. E, professor, esse horário a ser cumprido é o horário do meu estágio? Exatamente. Horário do seu estágio. Exatamente. Aí, no caso, essa data de início e data do término, eu vou colocar a data que vai ser agora do dia 10 de agosto, né? E essa data do término eu coloco o último dia letivo. O último dia de letivo, eu acho que é 30 de dezembro, alguma coisa assim. Dezembro. Coloca dezembro, 30 de dezembro, tá? É porque eu não estou com calendário aqui. Alguém está com calendário aí para saber qual é o último dia útil do ano? Vou tentar olhar aqui, professor. Dia 31 de dezembro. 31 de dezembro?
30 de dezembro vai cair, acho, numa quarta-feira, professor. Ok, Não, numa então pode quinta-feira. colocar 31 de dezembro, tá? Professor, Oi. no caso da empresa Júnior, qual é o horário que a gente vai colocar? Então, vocês têm que colocar o horário da tarde, né? Porque à noite vocês estão trabalhando. Então, vocês têm que colocar um horário da tarde. No total, tem que dar aproximadamente 10 horas. 10 horas. Semanais. Porque assim, pessoal, vocês precisam cumprir 240 horas de estágio, entenderam? Entenderam, Sim, mas pessoal? tem algum horário pré-determinado, professor, Não, no não, caso do não. Na horário da empresa tarde? júnior, a gente dá São uma... 8 horas por dia, professor. Não, 240 horas? E um mês. Não, querida, Não, 240 horas até o final do até o ano. final do ano. Alô? Oi, professor. É 240 horas. Eu acho que trabalhando 4 horas por dia dá para fechar, entendeu? Sim. Tá ok, pessoal? Sim, Tá. professor, outra dúvida rapidinho. Pode falar. Posso? Pode falar. Os integrantes da empresa Júnior vão precisar preencher esse documento e entregar 3 vias do mesmo? É Tem que isso? entregar 3 vias do mesmo. Uma vai ficar na Fibra, uma vai ficar na empresa Júnior e outra vai ficar com você, tá? Deixa eu sair Sim, daqui. mas tem que levar os 3, no caso. Tem que levar os 3. Tá bom, obrigada. Tá? E, professor? Oi. Como é que, em relação tipo, à empresa Júnior, eu primeiro vou analisar como é que tá a minha situação lá na companhia onde eu tô. Aí, caso seja mais prático para mim fazer a empresa Júnior, como é que eu faço? Tipo, vai ter aquele processo seletivo para entrar na empresa Júnior? Vai ter uma prova? Não, Ou, tipo, não, é automático. Se só você falar falar que é quer só falar entrar com na o senhor, empresa no caso. Júnior, já está dentro. Ah, sim, tá bom então. Então, segunda-feira eu vou conversar com a minha supervisora para ver como é que fica. Aí eu entro em contato com o senhor, tá bom? Tá. Tá ok. Alguém mais tem alguma pergunta para fazer? Professor, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Em relação a essa carga horária obrigatório e da empresa Júnior, como vou ser acreditado? Porque eu trabalho, gente, o dia todo. Chego praticamente na hora da aula. Como vai ser essas atividades? Mas então, se você trabalha, você tem que pegar os dados da sua empresa. Quem trabalha e quem faz estágio não precisa fazer empresa júnior, entendeu? Mas no caso das pessoas que trabalham, professor, como a gente faria esse termo? A gente teria que acordar com a empresa? Você tem que conversar com uma pessoa isso. você tem que conversar com uma pessoa da empresa e explicar que você precisa preencher o documento para normalizar que você está fazendo estágio. A gente vai entender que o seu trabalho é como se fosse o estágio. Vocês entenderam? Uhum. Compreendi. Professor, Edneuza. Oi, Dineuza. Eu posso colocar aqui, então, esse horário a ser cumprido das 14 às 18 horas? Pode colocar, de 14 às 18 horas. No caso da empresa Júnior, né? É. Ok, professor, obrigada. E o estágio... professor, só mais uma coisa. Sim. E as atividades do estágio obrigatório vão ser na plataforma mesmo? O que vai acontecer? Nós vamos passar uma lista dos alunos que vão entrar na empresa Júnior, tá? Porque nós já temos uma página que é do estágio supervisionado, tá? Só que nós vamos criar uma página só para a empresa Júnior, tá ok? Para podermos, como nós estamos no período de pandemia, então nós temos que ter algum registro das atividades de vocês, entenderam? Então a gente vai ter uma sala da empresa Júnior, eu vou colocar material, a gente vai fazer fórum, a gente vai fazer, provavelmente na empresa Júnior, a gente vai fazer consultoria online, entenderam, pessoal? Professor? Oi. Gisliane, quanto à horária de atividade complementar, quando que eu posso ir na Fibra, já levar os certificados que eu tenho de cursos online?
Eu acho que quando, Gisliane, é assim, nós estamos esperando a aprovação do governo para as aulas presenciais. Então, a previsão, porque o estado do Pará está diminuindo a quantidade de infectados, a estimativa é que em setembro normalize, entendeu? Mas Mas se você... normalize de ir todos os dias, professor? Os 3 dias da Não, semana que não, a gente... não, não. Vai ser mesmo que vai ser liberado, ele vai ser sistema híbrido. Vai ser uma parte presencial e uma parte online, entendeu? Ok. Mas eu posso ter a opção de ir na faculdade, se eu quiser ir na segunda-feira levar, eu posso levar. Eles vão receber? Se você for na faculdade, você pode entregar para o professor Wilson. Ah, tá, O beleza. professor Wilson, ele está de segunda e sexta-feira no período da manhã, a partir de 9 horas, tá? De 9 até? De 9 até meio-dia, mais ou menos. Tá bem. Segunda Professor, e sexta-feira. Oi. só dando uma dica, eu deixei os meus certificados com o Tony lá no protocolo. Ele gerou um protocolo para mim, aí eu vou verificar se eles aceitam, porque ainda passa por um processo também quando a gente deixa os certificados lá. Ah, legal. Boa dica, boa dica. Aí Vocês ele podem... tá de manhã e à tarde lá no protocolo. Legal, legal. O Tony, que é do financeiro, ele está recebendo. Então, se vocês quiserem entregar para o Tony também, nenhum problema. Professor, minha única dúvida era saber como que ia funcionar a empresa Júnior. Mas Então, aí vai ter como se fosse um painel, né? Poliana, a empresa Júnior, né, a gente vai, no início, trabalhar dentro do ambiente virtual, entendeu? Então, por exemplo, eu devo fazer reuniões com você, provavelmente vou postar algum material de consultoria, vou dar algumas orientações, eu devo colocar algum artigo, vou colocar algum vídeo. Então, no início, a empresa Júnior, a gente vai trabalhar com atividades assim no acesso remoto, tá ok? A gente espera que a partir de setembro em diante, com a liberação do governo, a gente vai ter um encontro semipresencial, entendeu? Até lá, a ideia é que vocês utilizem a teoria que vocês adquiriram numa empresa, ok? Eu estou pensando em dividir vocês, como o grupo é bem grande, eu estou pensando em dividir vocês em grupo para vocês prestarem consultoria pro bono, quer dizer, de graça, para alguma empresa. Entenderam? Tudo bem, Poliana? Respondi a sua dúvida? Sim, professor, obrigada. E, professor, o senhor projetou um modelo do relatório de estágio? Então, o modelo de relatório de estágio, ele já está lá na sala. Na nossa disciplina chamada estágio supervisionado, eu já coloquei um modelo de relatório. Ah, Tá? já está tudo lá, né? Já está tudo lá. Só que no relatório que está lá, está escrito relatório de estágio não obrigatório. E aí, vocês só vão tirar o não e colocar relatório de estágio obrigatório, mas o conteúdo é o mesmo, tá bom? Beleza. A ficha de atividades desenvolvidas, ele vai aqui nesse relatório? As atividades desenvolvidas vai nesse relatório. O relatório, ele tem um aspecto mais amplo da atividade como um todo, tá? E no final do relatório, ele tem as atividades diárias que vocês precisam preencher, e porque o seu revisor, desculpa, o seu supervisor, gerente, ele precisa assinar esse relatório diário, que é um documento legal para quando vier uma comissão do MEC e pedir, tem que estar tudo ok, tem que estar tudo dentro daquele modelo, daquele padrão, entenderam? Então, todo dia o professor tem que fazer o relatório e dar para a pessoa assinar. Isso dá muito trabalho. O que a gente está recomendando é que você faça separado num documento ou num caderno, e aí você faz o diário de uma vez só para o
seu chefe assinar de uma vez, porque é muito chato todo dia pedir para ele assinar, entenderam? Eu posso ir escrevendo, então, professor, tipo um relatório, listando no Word, no final imprimir tudo isso e entregar para assinar. Muito bom, excelente ideia. Inclusive, esse relatório diário não precisa ser digitalizado. Aliás, não precisa, você não precisa digitar no computador. Você pode imprimir o modelo que está lá e escrever a caneta. Entenderam? Todo dia você escreve a caneta e aí, quando for tipo uma semana antes do NPC1, você pede para o seu chefe assinar. Tem que assinar e carimbar, ok? Todas as laudas. Todas as laudas, todas as laudas. Professor, Oi? eu queria entender um negócio seguinte. Lá no item 3 tem atividades desenvolvidas, né? Sim. E aí eu queria entender o seguinte, por exemplo, no relatório de estágio obrigatório, a gente vai ter que colocar todos os dias, é isso? A partir do dia 10 até o final do ano, aí Não, a gente vai ter como... Eu não estou entendendo. É o seguinte, Rodolfo, o relatório ele vai ser entregue em dois momentos. O primeiro momento é no NPC, desculpa, NPC1, e o segundo momento no NPC2, ok? Então, o primeiro relatório, ele é um relatório parcial, né? Vai ter todos os dados da empresa, as atividades envolvidas, papapá, ok? Quem vai dar a nota na sua na atividade é o seu chefe, ele que vai dar a nota. Tem todos os critérios lá, ok? Não, isso eu já entendi. O que eu não estou entendendo é de eu ter que estar pontuando a atividade que eu estou desenvolvendo diariamente dentro do relatório. Eu vou ter que colocar nesse item 3? Não é no item 3, não. Tem um outro modelo, não sei se está nesse que eu postei, que é cheio de linhas, ele tem um monte de linha, é igual uma planilha de Excel, entendeu? Certo. E aí é separado, tá, Rodolfo? Tudo bem? Entendi. Tá? Eu não encontrei, professor. Oi? Deixa eu ver se eu acho ele aqui também. Eu não encontrei também esse. Não achou? Não. Então tá, vou fazer o seguinte, eu devo ter no meu e-mail, que a secretária me mandou, eu vou mandar para vocês, eu vou deixar disponível no Zap e vou deixar disponível na sala de vocês, esse relatório diário, tudo bem? Ah, perfeito, professor. Tá, Agora eu ok? já entendi. Tá. Oi. Mais alguém tem alguma dúvida, galera? E no caso da empresa Júnior, professor, como é que vai ser feito isso? Então, na empresa Júnior é a mesma coisa, tá? O relatório é o mesmo, e as atividades da empresa Júnior, você precisa anotar as atividades que a gente for desenvolver na empresa Júnior, entendeu? É a mesma coisa, não muda nada. O relatório é o mesmo para quem vai fazer a empresa Júnior e para quem está trabalhando numa empresa externa. Aí. Professor, no caso dessa semana, como vai contabilizar a partir do dia 10? O que a gente vai descrever nesse relatório durante essa semana? Nessa semana você vai está sendo colocar hoje. planejamento, você pode escrever planejamento da empresa Júnior, não tem problema. Entendeu? Mas todos os dias? Nesse porque... decorrer do tempo até hoje? Porque, veja só, nós estamos fazendo a organização. Na verdade, o nosso primeiro encontro do estágio supervisionado foi hoje, não é? Então, vocês podem colocar planejamento das atividades do semestre. Pronto, planejamento das atividades do semestre, não tem problema. Esse documento é um documento da empresa Júnior, ele tem uma flexibilidade maior, tudo bem? Porque quem vai assinar sou eu. Tá. Como eu que vou assinar, não tem problema nenhum, tá bom? Planejamento das atividades. Planejamento das atividades do semestre 2020/2. Professor? Oi. Diga, no Gertrudes. meu caso, que eu trabalho de 7 a 1 e às vezes até às 19 horas. Sim. Eu já posso transformar como estágio? Pode sim. Mas eu tenho que estar participando também do estágio supervisionado com o senhor. Não, isso que você está fazendo já é estágio supervisionado.
O estágio supervisionado, aliás, outra coisa que eu preciso falar para vocês é que vocês têm quintas e sextas livres para orientação de TCC, não é isso? Sim. Tá? Não significa necessariamente que vai ter orientação toda semana, tá ok? Vai depender do acordo que você fizer com o seu orientador. Então, provavelmente, os nossos encontros, a gente vai transferir de sexta-feira para quinta-feira no segundo horário. Tudo bem, pessoal? Ok. Tá? Ok? Quinta, segundo horário, professor? Não entendi. Desculpa, você pode repetir? Então, hoje, essa semana, excepcionalmente, eu estou orientando vocês na sexta-feira, no primeiro horário. A partir da semana que Tá. vem, a gente vai transferir para quinta-feira, no segundo horário, tá bom? Beleza, beleza. Beleza? Beleza? Tá? Professor, Oi. só mais uma dúvida. Então, eu tenho que imprimir só o termo de compromisso? Não, você está trabalhando aonde? Eu sou da CESPA. Ah, da CESPA? Não, tem que ter. Isso. Dá uma olhada com a Carmen. Eu acho que a CESPA já tem o termo de Já convênio. tem Ah, então não convênio, já. precisa. É só fazer o termo de compromisso. Certo. O que é o Tá bom termo de então, professor. convênio? O termo de convênio é a relação contratual da empresa com a Fibra. A Fibra está fazendo um convênio de estágio com a Fibra do funcionário ou do estagiário que é estudante da Fibra. Então, esse é o termo de convênio, que é um convênio da empresa com a Fibra. O termo de compromisso é o termo de compromisso do aluno. Você está assumindo um compromisso que vai cumprir os requisitos do estágio. Vocês entenderam? Tá? É por isso que o termo de compromisso ele é dividido em três vias. Uma via fica para a Fibra, outra via vocês vão entregar para a empresa e outra via, terceira via é o seu documento. Entenderam? Sim, professor. Ok? Oi. Oi. Professor, eu tenho uma observação do termo. Fala que o estagiário não receberá nenhum valor ou bolsa auxílio por se tratar de um estágio curricular. No meu Sim. caso, meu estágio é remunerado. Não tem Se problema. eu, Não, se exatamente. houver Veja uma só. O que nós vamos fazer? Nós achamos que não é justo você sair de um estágio que você está recebendo dinheiro para fazer um estágio não remunerado, entendeu? Você vai perder aí uma bolsa, dependendo da bolsa, é muito interessante. Então, a Fibra, ela vai aceitar o seu estágio que é remunerado como se não fosse remunerado, entenderam? Entenderam? Sim, mas isso tem um risco da empresa mudar de remunerado para não remunerado. Né? Não. A gente está. O professor Wilson fez um acordo com a professora Carmen que a gente vai aceitar esse documento sem problema nenhum, como se fosse não remunerado, entendeu? Professor, Oi. ontem eu fui na Fibra e conversei com a supervisora Carmen e ela me explicou, eu estou estagiando no Detran, que como ele já tem o convênio com o Detran, eu só precisaria levar o meu contrato, o estágio para ela. E depois teria o relatório de estágio não obrigatório. Sim. Então, toda a parte de documentação, tanto, desculpa, o termo de convênio como o termo de compromisso, vocês não vão entregar para mim, tá? Esses termos, esses documentos, toda a parte documental, vocês precisam entregar para a supervisora Carmen, que fica no primeiro piso. Anota aí os dias, tá? Eu acho que é terça-feira. Deixa eu ver aqui que ela colocou no grupo. É terça e quinta que ela... É terças e quinta. Só um minutinho, vou achar aqui no grupo. Peraí, só um minutinho. Terça pela manhã e quinta à tarde, professor.
Terça pela manhã, quinta à Isso. tarde? Aí só nessa semana que ela vai dar uma invertida. Ela vai estar na terça pela tarde e na quinta pela manhã. Ah, tá, entendi. Só essa semana, né? Isso. Então, pronto. Então, vocês estão sabendo que os dias da professora Carmen é terça de manhã e quinta à tarde. Ok, pessoal? Beleza? Ok. Então, Sim. qual é a minha função? Minha função é tirar as dúvidas, acompanhar vocês, ok? E quando chegar na época do NPC 1 e do NPC 2, vocês vão entregar para mim o relatório e aí eu vou avaliar o relatório. Se o relatório estiver tudo ok, dentro do que está, desculpa, o relatório estiver dentro do modelo da fibra, então vocês vão tirar um 10, entendeu? Se o relatório vai tirar uma nota baixa só se for muito, 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 muito meia boca, que a gente viu que os alunos fizeram na coxa, tal, mas isso é muito raro. Geralmente os alunos, principalmente por se tratar de aluno do 8º semestre, são bastante caprichosos. Então, eu tenho recebido relatórios muito bons, relatórios muito completos, né? Aí eu tenho visto alunos do 8º que se deram tão bem no estágio que a empresa contratou, olha que legal, o aluno se deu tão bem no estágio, fez o estágio tão bem feito, que a empresa contratou o nosso aluno para a empresa, né? Eu tive uma aluna, a Bruna, há uns 2 anos atrás, ela trabalhou numa empresa de confecção, de malharia, e ela se deu tão bem na empresa que a dona da empresa contratou ela para ser a gerente da empresa dela. Já pensou que legal? Né? Show de bola, né? E aí, pessoal, tá tudo bem? A gente conseguiu Professor, esclarecer as dúvidas? professor, Oi, diga aí, Dineuza. esse relatório a gente vai ter que colocar, fazer todo no relatório para entregar para você, tem que escrever o que a gente fez todos os dias, Não é. todos os dias assim, vamos. Edneuza, o relatório. Professor, também não. Tô vendo. Sim, professor, agora sim. Tô vendo na tela, professor. Tá bom. Então, relatório Sim, de estágio não professor. obrigatório, tá? Então, o relatório deve ter de 10 a 15 laudas, tá? Então, você vai colocar o seu nome, vai colocar a data, tá? Agente de integração, no caso, se é pelo CEA, IEL, outros, ok? Instituição é o local onde está sendo realizado o estágio, razão social, tá? Instituição, centro universitário, o seu nome, o curso administração, o seu celular, o local de estágio, o nome do supervisor do estágio. Se for da empresa júnior, é o meu nome, ok? Introdução. Nessa primeira parte, o acadêmico contextualiza o relatório, a importância do estágio para a formação profissional, o tempo, Apresentação do campo concedente deverá conter um breve histórico do campo de estágio. Tá? Então, está descrevendo aqui atividades desenvolvidas, vocês vão escrever de modo genérico. Tá? Todas as atividades desenvolvidas no estágio deverão ser redigidas de forma de texto para melhor organização das informações. Pode dividir o texto em subseções. Em sequência, o aluno deverá descrever as atividades desenvolvidas durante o estágio, fundamentando-as com referenciais teóricos pesquisados. Então, no relatório, ele tem que ter também referencial teórico, tá bom? Ao fazer uso das informações contidas em livros, revistas, deverão citar a fonte, autoria e data, que é o sobrenome e ano. E apresentar a referência completa do material na lista de referências no final do relatório. É importante também mencionar as disciplinas que se relacionam com as atividades desenvolvidas no estágio. Faz parte do estágio curricular agregar valores, conhecimentos que vão além da técnica, como aspectos administrativos, filosofia da entidade,
relacionamento com pessoas de diferentes níveis sociais, papapá, papapá. Comentário e conclusão. O aluno deverá emitir sua opinião sobre a importância do estágio para sua formação, relatando experiências importantes, dificuldades encontradas, e ao finalizar é importante tecer comentário apresentando sugestões, se julgar importante, e finalizar com comentários necessários. Destaque pontos positivos e negativos observados durante as atividades do estágio e avalie o aproveitamento do estágio, destacando experiências e conhecimentos da vida acadêmica que o auxiliaram no desempenho das atividades de estágio. Tá? Aí aqui, esse documento tem que estar em uma página só. Tá? A nota é de 5 a 10. Vou repetir, a nota é de 5 a 10. Ok? E aí dá o total. Supervisor do estágio concedente, que é lá da empresa. Estagiário é a sua assinatura. No caso da empresa, tem que ter o carimbo. Tá? O coordenação do estágio, Centro Universitário Fibra. O coordenador de curso é o professor Wilson, ele que vai assinar. Esse documento tem que ser em uma página só, ok? Nesse campo, colocar todas as comprovações. Então, se você teve petição, colocar a petição, se tiver parecer, laudo, termo de audiência, termo de conciliação, pesquisas. Então, vocês vão colocar nos anexos, tudo bem? Então, esse relatório é o relatório geral do seu estágio, e além desse relatório, vai ter um diário das atividades que foram realizadas diariamente. E eu não tenho aqui agora, mas eu vou baixar, eu vou disponibilizar esse final de semana na sala de vocês, entenderam?